nós vamos estudar sobre a ótica de onde está o seu tesouro. E eu quero pedir a vocês que já estão aí no chat, que vocês vão interagindo, que vocês possam interagir uns com os outros, que vocês possam comentar, que vocês possam deixar aí as perguntas de vocês, as informações de vocês, que vocês possam tecer os comentários e eu vou procurar ser o mais dinâmico possível na manhã desse dia. Eu quero convidar você que está conectadinho conosco a parar tudo neste momento e se você pode, onde você estiver, feche os teus olhos. Eu quero orar e eu quero abençoar a sua vida. Eu quero declarar a bênção de Deus sobre a sua casa nesse dia de forma sobrenatural. Pai Santo, nós louvamos o teu nome. Nós rendemos graças ao Senhor pela oportunidade de estarmos conectados como igreja neste momento de devocional. Queremos pedir ao teu Santo Espírito que visite cada família, cada casa, cada lar. Ó Deus, que as bênçãos do Senhor possam nos alcançar e que o Senhor possa falar aos nossos corações. Nos revela, ó Deus, por meio da tua palavra, a tua vontade, o teu querer. No nome santo e poderoso de Jesus, eu me coloco mais uma vez como um canal para que o Senhor tão somente possa me usar para cumprir, ó Deus, a missão e o propósito que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, revela-nos, ó Deus, a tua verdade por meio da tua palavra, pois nós precisamos aprender, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para nos revelar, para que possamos guardar o nosso coração, o nosso tesouro na tua presença. Abençoa os teus filhos e seja conosco, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que maravilha ter essa oportunidade de poder compartilhar essa palavra com você nessa manhã. E eu sei que quando nós falamos de tesouro, a primeira coisa que vem à nossa mente, ao nosso coração, com certeza nós estamos falando de riquezas, nós estamos falando de bens, nós estamos falando de posses, nós estamos falando de conquistas. E eu quero, na manhã desse dia, compartilhar com vocês uma ótica muito, mas muito, muito fundamental para que você possa lograr êxito na sua jornada como um cristão. E olha, a maioria das pessoas, elas gostam de quando a vida flui muito bem. A maioria das pessoas, elas gostam quando os desafios são poucos, quando elas não são, não estão em confronto, quando elas não estão em guerra, quando elas não estão em batalha. A maioria das pessoas gostam disso. Mas uma coisa é certa, o nosso crescimento e maturidade, eles ocorrem quando nós somos testados, quando nós somos assim expostos a desafios. É isso que faz a gente crescer. O nosso crescimento vem por meio das lutas, por meio das dificuldades, por meio dos nossos relacionamentos. É assim que nós crescemos. E eu quero estimular você na manhã desse dia a pensar um pouquinho sobre isso. Sabe por quê? Olha, em Tiago, no capítulo 1, no versículo 2 até o 4, a palavra vai nos dizer que nós devemos considerar, que nós devemos ter alegria quando nós estivermos passando por provações, quando nós estivermos passando por momentos difíceis e que esses momentos eles vão nos oferecer oportunidades. Esses momentos vão nos dar a oportunidade de experimentar um maior crescimento, um maior desenvolvimento. E é aí que nós precisamos entender as lutas, as provações, as dificuldades na nossa ótica são muito diferentes da ótica de Deus. Nós precisamos ver a perspectiva de Deus e entender que ela nos ajuda. Ela tem um foco em nos preparar para os tempos difíceis, para que nós possamos enfrentar. E acredita, os tempos difíceis para mim e para você, eles são garantidos. Não tem como a gente se livrar disso. Eles fazem parte da nossa essência, eles fazem parte do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento. E aí, eu quero que você fique muito atento a isso que eu vou compartilhar com você. Não é que nós estamos almejando ou estamos ansiosos por problemas ou por dificuldades ao longo do nosso caminho. Não é disso que nós estamos falando. Mas é termos uma perspectiva na ótica de Deus para que quando as dificuldades, quando as lutas, quando os problemas chegarem, nós precisamos aceitar as adversidades sabendo de uma coisa, que nós podemos responder às adversidades, às provas, às lutas
de uma forma que de fato atende os anseios e a vontade de Deus para a nossa vida. Diante do plano de Deus, nós precisamos responder a essas dificuldades, a essas lutas. Por isso nós precisamos nos preparar. E eu espero que você, na manhã desse dia, esteja conectado, esteja atento para isso, porque quando nós olhamos para esse texto de Tiago, quando nós falamos, meus queridos irmãos, tendes por motivos de grande alegria o passardes por várias provações. Eu queria que você pensasse um pouquinho comigo agora, e se você quiser, você pode conectar isso e falar um pouquinho aí no chat junto com os nossos irmãos. Tenha em mente uma coisa, Deus ele não está preocupado com o nosso conforto mais do que o nosso crescimento. Ele se preocupa mais com o nosso crescimento do que o nosso conforto. E eu não sei se você já parou para pensar isso, mas todas as vezes em que nós ouvimos esse texto ou nós lemos esse texto, meus queridos irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Sabe o que acontece? A maioria das pessoas, quando elas olham para a aprovação citada em Tiago, elas sempre vão conectar isso ao fato de sofrimento, ao fato de angústia, ao fato de problema, ao fato de abandono. Pode ter certeza disso. Eu não sei se você já parou para pensar, mas quando você olha esse texto é como se você pensasse assim: uau, vai vir luta, vai vir problema, vai ter dificuldade, eu tenho que me alegrar diante dessas situações. É muito comum. A maioria das pessoas, elas sempre vão associar as provações que estão sendo citadas no livro de Tiago a esse tipo de problema. E poucas pessoas consideram a possibilidade dessas lutas, dessas batalhas ocorrerem no tempo da bonança e no tempo da conquista. Você já parou para pensar? Se você entendesse que este texto também pode dizer a você nessa manhã o seguinte: tende por motivo de grande alegria, se tudo estiver bem na sua vida, se você estiver saudável, se os seus negócios estiverem bem, se as suas finanças estiverem todas organizadas. Ei, se alegre e tende motivo de grande alegria, porque você pode ser provado nessa situação. Como é que você pode ser provado nessa situação? Como é que você administra as suas finanças? Como é que você administra o seu tempo diante da bonança, diante da fartura? Porque, queridos, uns serão provados na escassez, uns serão provados na dor, na aflição, na angústia, e outros terão a sua fé provada exatamente quando tudo vai bem, quando o casamento vai bem, quando os filhos estão bem, quando as finanças estão bem. E aí, esta é uma prova onde nós começamos a identificar onde está o nosso tesouro, onde está o nosso coração, quem é o nosso Deus, o que é prioridade na nossa vida. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais embaixo, porque eu quero agora falar com vocês sobre uma experiência que houve junto com o povo de Israel. E eu espero que na manhã desse dia isso já tenha feito sentido para você. Se isso faz sentido para você, pensar um pouquinho sobre essa ótica, interage aí no chat. Pastor, que legal, eu nunca tinha pensado nisso, que eu posso ser provado quando tudo está bem. Uau, que coisa incrível, que bom, que revelação, isso é importante para mim. Então interage aí, compartilha com os irmãos que estão conectados, e eu quero trazer a você uma experiência do povo de Deus para a gente estruturar isso. Olha, no livro de Números, no capítulo 32, a partir do primeiro versículo até o versículo 27, eu gostaria de estimular você a ler essa passagem. Números, capítulo 32, do versículo 1 ao 27. Porque aqui no devocional eu procuro ser o mais dinâmico e prático possível. Então não dá para eu ler todo o texto. Eu vou trazer aqui, claro, um contexto, vou explanar, mas se você puder depois, leia, vai lá, verifica na palavra, confirma isso, que vai fazer muito bem para você. Lá nesse texto de Números 32, do primeiro versículo até o 27, nós temos uma narrativa onde o povo de Israel, eles já estavam indo na direção da terra prometida e eles já haviam obtido algumas conquistas. E este é um cenário interessante, porque a tribo de Ruben e a tribo de Gade, eles decidem ficar ali próximo ao Jordão. E o que nós vamos perceber é que é o seguinte, a terra prometida, ela ficava do outro lado do Rio Jordão. Olha que coisa incrível. Mas a terra próxima ao Rio Jordão, ela parecia ser muito boa. Ela era uma terra que dava para criar gados, dava para criar ovelhas. E aí o que acontece? Ruben e Gade chega para Moisés e faz um pedido que
que Moisés possa deixar que essas duas tribos ficassem ali, para que eles pudessem criar os seus gados e ficar. Eles não queriam, olha, queridos, eles não queriam ir para a terra da promessa. A primeira conquista, as primeiras farturas, os primeiros despojos que eles tiveram, eles já queriam montar, sabe, o acampamento deles ali e falar: pode seguir em frente, vão vocês buscar a promessa, porque aqui tá bom para nós. A reflexão que eu quero fazer com você sobre isso é que muitas pessoas, elas começam a enveredar na presença do Senhor, começam a caminhar com Deus e começam a ser bem-sucedidas. E aí elas perdem o foco na promessa, elas perdem o foco da trajetória final. E aí elas começam a fazer o quê? Folgar, ficar em casa no conforto, querem viajar, querem passear. Elas não querem mais aquele tempo de dedicação, de continuar a batalha, de continuar a luta, queridos, de continuar, sabe, brigando por uma causa. A nossa promessa maior é no final. Nós estamos no caminho, a terra prometida é no final. A gente está no meio do processo. E Rúben e Gade procura Moisés com esse pedido: olha, nos deixa ficar, aqui é suficiente. Eles queriam estabelecer-se por estarem satisfeitos com as coisas que estavam ao redor do Rio Jordão. E quando as coisas nos assediam, quando as coisas são boas, nós somos tentados. Quanto mais nós temos, mais nós somos tentados a ficar no conforto e a nos prenderem aos prazeres que são exclusivos para este mundo, para este reino. Os prazeres deste mundo, eles são para este reino. E se o nosso coração for tentado e nós cedermos a essa tentação, dificilmente eu e você, nós vamos manter o nosso foco nas promessas de Deus. Vamos nos apaixonar, nos encantar pelos prazeres dessa vida e vamos esquecer que existe uma promessa para nós que não está às margens do Jordão. Ei, tudo isso que você, que eu, que nós temos conquistado nesses dias, que o Senhor tem nos concedido, nós precisamos entender que é tudo para a glória dele. Tudo que temos e somos, não podemos nos apaixonar pelos nossos bens, pelas nossas riquezas, pelas nossas posses. Temos que aprender a administrar, porque isso está apenas à margem de um trajeto, de um caminho que Deus tem preparado para nós. Então não ceda a essa tentação. Talvez hoje seja um dia que você possa ficar em casa, no conforto da sua casa, você trabalhou tanto. Quantas pessoas não conseguem ter o prazer mais de ir a um culto? Nós já voltamos, a igreja já voltou e tem pessoas que não estão conseguindo voltar para a presença. Estão confortáveis, estão na zona de conforto, estão bem ali. Quando as pessoas pensam que não precisam mais de ir para a igreja, que a família está bem, consegue perceber? Meus queridos irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da sua fé produz perseverança. E você não vai ser provado só na escassez, só na luta, só na angústia, só na aflição, só na dor. A sua fé, ela vai ser provada também quando tudo estiver bem. Quem é o seu Senhor? Quem governa a sua vida? Quais são as promessas que ele tem para você e que você já se esqueceu, porque hoje, onde você está tudo confortável, está tudo muito bem. Rúben e Gade perderam o foco e procuraram Moisés. E Moisés disse para eles: vocês querem fazer igual aos vossos pais? É isso que vocês querem? E aí ele trouxe, depois vocês leem lá essa passagem que vocês vão ver que coisa profunda, trouxe a eles um nível de consciência. Não é aqui que vocês devem ficar, vocês precisam ir conosco, vocês vão abandonar os seus irmãos. Tem pessoas que chegam no nível que abandonam o resto das pessoas. Elas acham que, bom, eu já tenho a minha conquista, o resto é resto. Então Moisés, como um líder sábio, prudente, orientou aqueles dois líderes: olha, não é tempo de folgar. A luta ainda não chegou ao fim. Nós temos uma conquista, os nossos irmãos dependem de vocês. Vocês precisam pegar as espadas, atravessar o Jordão conosco e seguir em frente. E aí eu quero pensar junto com você. A sua prova nesses dias é por luta, por escassez, por perdas, por dores. Se é por isso, confia no Senhor, porque Ele vai te dar força, vai te dar capacidade de vencer, vai colocar pessoas certas ao seu lado para te ajudar, o Espírito Santo vai te consolar, vai te confortar e você vai vencer. Agora, se a sua prova nesses dias é porque você está se deleitando nos seus prazeres, nas suas conquistas, na sua zona de conforto, e você já se esqueceu que existe uma promessa e onde você está parece que é o melhor lugar, talvez você esteja equivocado ou equivocada. É muito bom você procurar saber na manhã desse dia onde está o seu tesouro.
Pense um pouco sobre isso. E aí, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, quando nós analisamos o que a palavra nos diz acerca disso, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, do versículo 19 até o 20, eu quero ler e quero compartilhar com você, mas me deixa fazer uma pausa aqui rapidinho. Você está conectado a essa realidade? Isto está fazendo sentido para você neste momento? Pensar sobre isso, que às vezes nós somos provados no meio das lutas, das angústias, das aflições, e o nosso comportamento, a nossa motivação, a nossa fé, a nossa dependência, ela vai fazer com que a gente haja mais na direção do que Deus tem para nós, porque nos faltam recursos. Então, quando somos provados na escassez, a tendência é reconhecermos a nossa pequenez e aí nos voltarmos para Deus ou para aqueles que podem nos ajudar. Isso faz com que o nosso orgulho, a nossa soberba sejam subjugadas e por uma forma de humildade nós venhamos alcançar a graça de Deus. Todavia, quando nós estamos sendo provados no meio da abundância, no meio da fartura, no meio, sabe, onde o status é maior, nós dificilmente conseguimos quebrar o nosso orgulho e o nosso ego. Nós queremos nos deleitar nos nossos prazeres, aí vem a luxúria, a prostituição, o adultério, os desejos mais, sabe, mais carnais, eles ficam à tona, porque nós começamos a perceber, nós começamos a nos distanciar e começamos a perceber que estamos governando a nossa vida. Então fique muito atento, porque eu e você, não importa se a nossa prova é de abundância, é de fartura ou se é de escassez e de dor, precisamos nos sujeitar ao nosso Deus e saber onde está o nosso tesouro. Não se renda às margens da sua conquista, porque a promessa está no final. E a Bíblia vai nos dizer assim, olha, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, do versículo 19 ao 20. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais para vós tesouros no céu, onde a traça não corrói, onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde, olha só, que coisa incrível, onde os ladrões não minam nem roubam. E aí no versículo 21 ele vai dizer assim, ó, porque onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Porém, caso a luz que em ti há sejam trevas, quão grandes trevas serão. E eu quero pensar um pouco com você sobre isso. Onde está o seu tesouro? Como é que você tem se comportado diante dessas coisas? O tesouro, o bom tesouro que você tem conquistado, tem adquirido, ele tem servido para impulsionar você na direção da promessa ou ele tem tirado a sua atenção e te paralisado diante de todos esses prazeres que essa vida pode lhe oferecer? Como é que está a sua fé? Como é que está a sua visão? Onde os seus olhos estão fintados? Onde é que está o seu foco? Como é que você tem agido nesses últimos dias? Como é que você está se relacionando com esse momento de dificuldade em que o mundo enfrenta? Será que você está perdendo o foco? Será que você está desejoso ou desejosa de permanecer onde você está e não querer avançar mais para a terra da promessa por um sentimento egoísta, por um sentimento único, exclusivamente pessoal? Então pense sobre isso, guarde o seu coração, volte os seus olhos para Deus, para os planos que Ele tem para você, porque a Bíblia diz: onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Se os seus olhos forem bons, o seu corpo será luminoso. Porém caso a luz que em ti há sejam trevas, quão grandes trevas serão. E para nós concluirmos, em Mateus 6,24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque você vai odiar um e vai amar o outro, ou você vai se dedicar a um e você vai desprezar o outro. Você e eu, nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Então, nesses últimos dias, em pleno momento em que nós vivemos, muitas pessoas têm ficado às margens do que a sua vida profissional está lhe proporcionando. Um emprego com status, uma boa remuneração, às vezes elas conquistam a compra do primeiro carro, do primeiro imóvel, ou entram numa empresa onde tem uma promoção, e todos esses benefícios têm feito com que elas se devotam, sejam escravas do trabalho. Olha, queridos, tem pessoas que colocaram Deus em segundo plano por causa de
muitas coisas simples e que assim, elas são preciosas. Não podemos dizer que não é precioso, que não tem valor. O seu emprego tem valor, o seu trabalho é importante, o seu marido é importante, a sua esposa é importante, a sua família é importante, os seus filhos são importantes. Não tenha dúvida disso, mas eles não podem ser mais importantes para você do que Deus. Eles não devem estar tomando o lugar de Deus. Pessoas deixam de ir para a igreja por causa do trabalho. Pessoas deixam de ir para a igreja por causa do marido, por causa da esposa, por causa de filhos. Estão às margens de uma zona de conforto que lhes proporcionam muitos benefícios e por um aspecto de religiosidade, elas acabam pensando que tudo que elas estão fazendo está coerente. Eu não estou aqui para julgar você, mas estou aqui assim como Moisés falou com Ruben e assim como Moisés falou com aquela tribo de Gade. É isso que vocês querem? Vocês acham que é dessa forma que tem que ser feito? Vocês estão se esquecendo das promessas do Senhor? Depois, se você puder, leia o texto e veja a profundidade com a qual Moisés tratou aquelas duas tribos, ao ponto deles chegarem no nível de consciência e falar: não, nós não devemos ficar às margens, nós temos um compromisso e nós vamos até o final, porque existe uma promessa da parte de Deus. Então é sobre isso que eu queria pensar com você nessa manhã. Queria refletir: onde é que está o seu tesouro? E como é que você avalia as provações que estão vindo ou que virão pela sua vida? Se você acha que é só na luta, se você acha que é só na angústia, se você acha que é só na dor e só na escassez, talvez você esteja enganado, porque muitos de nós seremos provados na ausência e, claro, também seremos provados na abundância. Assim como o apóstolo Paulo pôde encher os seus pulmões do fôlego de vida e dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque em sua narrativa ele disse: eu sei o que é passar necessidade, bem como eu sei o que é ter fartura de todas as coisas. Logo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu quero orar por você nessa manhã. Quero te pedir perdão por de repente não estar interagindo aí no chat com mais assiduidade, como eu sempre faço. Olho, leio, participo com vocês, mas é porque na manhã desse dia eu tinha uma missão especial para fazer, mas eu não queria faltar a esse compromisso com você. Então, agora eu vou te revelar um segredo. Eu estou agora, olha, vai dar 1 hora da manhã e eu estou acabando o meu devocional, o nosso devocional, para transmitir ao vivo para você. Que Deus possa te abençoar poderosamente, que você possa ser cheio da graça de Deus. E mesmo que eu não esteja ao vivo, como eu sempre tenho estado com vocês, eu fiz de tudo para que eu pudesse estar aqui no horário marcado. Então, se você pode, a partir de agora, eu quero orar por você, pela sua vida, pela sua família. Vou deixar um tempo no chat para que vocês possam conversar e compartilhar uns com os outros. Não saia deste momento sem expor aí como foi essa experiência, como foi vivenciar este momento. E depois eu estarei lendo todos os comentários e, como sempre, eu ficarei muito feliz com a sua participação. Se você pode agora, feche os teus olhos juntamente comigo. Vamos orar ao Senhor por causa de tudo isso que nós aprendemos e ouvimos nessa manhã, para que possamos ser fortalecidos no Senhor e não sermos surpreendidos ou assediados pelo momento em que nós estamos vivendo, mas avançarmos para a promessa que Ele tem para nós. Feche os teus olhos. Pai Santo, eu quero louvar o Teu nome, quero render graças ao Senhor por essa oportunidade de transmitir a Sua palavra com muito amor, com muito carinho. O Senhor sabe o quanto eu desejei, na manhã desse dia, poder transmitir essa palavra aos Teus filhos, para cumprir, ó Deus, o nosso compromisso de juntos meditarmos, refletirmos sobre a palavra. Esta é uma palavra pastoral, cheia de amor, de gratidão. Que o Senhor os abençoe, que os olhos dos teus filhos possam ser abertos nessa manhã e que eles possam, ó Deus, ter um nível de consciência que as lutas, que as provas, que, ó Deus, tudo aquilo que nós vamos passar nos nossos dias servem para o nosso crescimento, servem para a edificação do corpo e para a glorificação do Teu nome. Que o Teu Espírito Santo nos conduza, nos dando sabedoria e graça, e que nós possamos, com base nesse nível de consciência, seguir para a promessa e não ficarmos presos aos encantamentos que estamos
obtendo do conforto que estamos vivenciando neste momento, porque as promessas do Senhor, elas são maiores do que o momento em que nós estamos vivendo. Por isso, em nome de Jesus, eu declaro a bênção do Senhor sobre a vida dos teus filhos. Eu os abençoo no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Queridos, antes de encerrar, eu quero aqui expressar minha gratidão a Deus pela vida de vocês, pela fidelidade, por vocês se permitirem estar conosco. Quero deixar aqui um aviso importante, eu já rodei ele aí no início, mas é muito importante vocês ficarem conectados a essa verdade. Nós teremos o nosso culto presencial às 17 horas e às 19 horas. Então eu quero convidar você que pode, para que você faça a sua inscrição, para que você esteja presente conosco. Nós teremos a transmissão do nosso culto nas 19 horas, nós teremos a ceia do Senhor no primeiro e no segundo culto, e é muito importante que você se permita estar conectado conosco como igreja. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, onde está o seu tesouro? Faça a sua inscrição, às 17 horas nós estaremos juntos e às 19 horas nós estaremos participando, celebrando a ceia do Senhor e recebendo novos irmãos em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que ele resplandeça o teu rosto sobre ti, que ele tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Tenha um domingo abençoado. Amo vocês.